Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Bom, o tema do meu devocional é Ser Filho de Deus. E o título, A Maturidade de Criança. E por que isso é importante para nós adultos? O que eu quero trazer aqui é uma reflexão, uma analogia inspirada nas parábolas de Jesus, que usou muitas parábolas para explicar a palavra de Deus. Eu quero fazer uma analogia com alguns episódios do nosso cotidiano para refletir sobre a palavra de Deus. Então eu quero convidar vocês a criar um cenário. Imagine um pai que tem um filho, uma esposa, uma criança de cerca de 7 anos que está na escola e que essa criança tem uma prova no próximo dia. E o pai está investindo aquele tempo para instruir essa criança, compartilhar uma palavra, orientar ele para preparar essa criança para a prova que ela vai ter na escola no próximo dia. E chega o próximo dia, a criança vai para a escola, o pai vai para o trabalho e o pai tem um ótimo dia. Ele consegue finalizar alguns contratos, tem uma boa remuneração, essas coisas que deixam nós adultos contentes, felizes. Então o pai, depois de um ótimo dia de trabalho, com ótimos resultados, ele chega feliz em casa. Ele chega feliz em casa porque ele quer compartilhar a boa notícia que ele teve com a sua família. E assim que ele abre a porta de casa, porque ele quer compartilhar, ele abre e vê ali sentadinho no sofá, aquela criança, o filho dele, com uma prova na mão. E a hora que essa criança vê o pai, essa criança sai correndo, alegre, contente com o pai, com uma prova de que ele tirou 10. E aqui eu quero convidar vocês para uma reflexão. Para todo pai, toda mãe, isso é muito claro de entender. O que encheu o coração desse pai naquele dia? Aquela promoção, aquele contrato que ele fechou? Ou a alegria de ver que o filho conseguiu algo que ele tanto almejava e que o pai contribuiu com isso? Que o pai compartilhou um tempo, que o pai compartilhou uma palavra que o filho absorveu e teve um ótimo resultado. E aqui, talvez a gente pudesse ter um início de entendimento do que agrada a Deus, porque Deus tem um amor ágape, que é um amor sacrificial, que não pede nada em troca. Talvez aqui eu pudesse arriscar dizer que a recompensa do Pai que não pede, de Deus que não pede nada em troca, é a satisfação de ver o filho que segue a sua palavra e que tem bons resultados. Ou seja, o Pai se alegra em nos ver bem. Então, nesse exemplo, quando eu leio, por exemplo, 1 Coríntios 13, de 4 a 7, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Talvez essa seja uma boa passagem para explicar esse amor desse pai. E olha que esse pai, assim como nós, eu acho que todo pai e toda mãe consegue refletir para o passado e, mesmo que nas boas intenções, entender que poderia ter feito diferente, ou poderia ter falado alguma coisa. O pai e a mãe estão sempre se cobrando que poderia ser melhor, mas eu não consigo acreditar que o nosso pai tivesse qualquer dúvida de que alguma orientação precisava ser diferente. A palavra dele é perfeita, o amor é perfeito. Então, nesse entendimento, um outro cenário hipotético é esse filho que o pai está orientando. Já entendemos que o pai tem todo o amor para aquela criança, que não pede nada em troca. Então o pai orienta: não mexa aqui, não saia de perto de mim, porque é perigoso. E obviamente uma criança ou outra não escuta o pai. E quando a gente traz para a nossa criança adulta, nós estamos aqui no culto, estamos na igreja, aprendemos da nossa palavra, mas
mas nós escutamos o Pai, nós obedecemos a palavra do Pai. E aqui o cuidado com a palavra obediência não é no entendimento de lei de obrigação, mas é no entendimento de que a palavra do Pai, próximo do Pai, é o melhor lugar que eu posso ter. Então, nesse entendimento, quando eu leio Tiago, por exemplo, Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. É uma boa analogia de que aquela criança eventualmente passou por alguma situação porque ela não escutou o pai. Porque o pai é só amor, ele só quer orientar. Então, quantas vezes para refletir, quantas vezes nós estamos aqui na igreja, ouvimos uma palavra, entendemos, mas a gente pratica. Num outro cenário, por exemplo, vocês conseguem imaginar essa criança com o pai fazendo perguntas do tipo: pai, nós temos dinheiro para pagar o aluguel? Nós temos dinheiro para comprar roupa para mim? Isso é tão absurdo para um pai e para uma mãe ouvir, que o entendimento é: ei, filho, isso não é sua responsabilidade. Você não precisa se preocupar com isso. E quando a gente traz isso para a nossa vida atual, pai, eu não tenho emprego, pai, eu não consigo fechar um contrato, pai, nada está dando certo, e recurso. E quando eu leio Mateus 6:30-33, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: com que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que a palavra de Deus está dizendo? Ei, filho, adulto, você só tem uma responsabilidade: ser filho, obedecer a palavra, respeitar a palavra, se portar como filho, falar como filho. Existem obrigações que são minhas. Apenas seja filho, que eu vou te suprir, conforme diz a palavra. E um outro exemplo que eu pensei com relação à circunstância. Imagine essa criança, como toda criança, cortou o dedo, um berreiro, né? Pai, cortei o dedo, e choro, e simplesmente o pai: não se preocupe, vai ficar bem, né? Vamos colocar aqui um curativo, alguma coisa. Mas a criança não ouve, e continua chorando. Mas essa criança cresceu, agora ela tem ali seus 12, 13 anos, e ela está passando pela mesma circunstância, ela cortou o dedo. Essa criança que cresceu, que já tem um pouco mais de maturidade, chega para o pai: pai, cortei o dedo. Não, isso não é nada, coloca um band-aid que vai ficar tudo bem. Mas daí, nossa criança adulta, vamos lá no médico, pegamos o nosso exame, a nossa chapa. Se você entendeu o que é chapa, se você não entendeu, é raio-x. Se você entendeu, bem-vindo à década de 80. Mas quantas vezes nós pegamos ali o diagnóstico, o que o médico diz, e nos desesperamos, perdemos a paz? Eu quero chamar a atenção para vocês nesse detalhe. A criança berrando, não ouvindo o pai, exaltando a circunstância. Aí esse já adolescente: pai, é um bom exemplo, uma boa analogia. Pai, o pai está aqui. O que ele e o pai estão conversando? Sobre a circunstância que está abaixo da palavra. Olha a calma, a instrução. Fique bem, põe no dedo, vai, está tudo certo. Então, nós vamos pegar o nosso diagnóstico
e colocar acima da palavra do Pai e nos desesperar? Ou nós vamos colocar abaixo da palavra? Nós colocamos a circunstância acima da palavra? Ou a palavra acima de toda circunstância? Nós vamos ter a paz daquele adolescente? Ou nós vamos nos desesperar? Então, nesse cenário, quando eu leio 2 Coríntios 4,18, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É a palavra, é o nosso foco, é a nossa paz que excede todo o entendimento. E já seguindo para o fim, esse adolescente, agora ele tem um irmão mais novo, e o pai fala: cadê seu irmão? Ah, está brincando lá na rua. Então, busque ele. A rua não é um local seguro. Cuide dele. Posso imaginar Deus fazendo hipoteticamente a mesma coisa. Ei, onde estão os seus irmãos? Estão espalhados por aí, perdidos. Então, por favor, busque ele, vá até eles, salve-os. E esse irmão mais velho: ok, pai, eu vou fazer isso. Considere feito. Está feito. Está consumado. Tetelestai. Porque o que esse irmão mais velho, Jesus, foi buscar todos aqueles irmãos que estavam perdidos e trouxe com a palavra: ei, venham até mim. O Pai me mandou até vocês. Venham até mim. Eu sou a salvação. Venham até mim. Você não vai chegar até o Pai se não for através de mim. Ei, venha. O Pai me mandou te buscar, porque você está num local onde você não deveria estar. O seu local é aqui. É essa a sua posição de justiça, de onde você nunca deveria ter saído. Venha até mim. Venha até mim. E aqui, nesse entendimento, quando lemos 2 Coríntios 5,21, Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Voltássemos ao local de relacionamento com o Pai. E aqui concluo sobre maturidade de criança. Nem sempre os exemplos de crianças são ruins. Uma coisa que aprendemos com a criança é em Mateus 18:3, e disse Jesus: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aqui essa passagem traz que a atitude necessária para o reino de Deus não se refere à maturidade cronológica da criança, e sim na qualidade que ela tem de confiança, de fé, na simplicidade da criança. Ela simplesmente ouve, aceita e crê. Simples assim. Ela não fica dificultando as coisas. Ela ouve uma palavra sobre Noé e, ok, eu creio nisso. Nós adultos, mas a arca era de que tamanho? Os animais andavam, subiam de parzinho ou iam atrás? A gente complica muitas coisas. E aqui está a simplicidade, a fé, a confiança que essa passagem traz. E é o propósito do meu devocional. A simplicidade de que na palavra de Deus não há dúvida. Apenas devemos crer e simplesmente praticar. Amém. Obrigado. Essa palavra é ilustrativa, né? A gente sabe que a criança está lá de cá, né?